Olá, meu nome é Caio Victor, eu sou engenheiro de soluções da Esri. Hoje eu vou comentar com vocês um pouco cases globais de empresas dos mais diversos setores que usam a inteligência espacial como uma ferramenta estratégica para garantir os seus crescimentos, a sua sustentabilidade e também otimizar os seus processos de negócio. É um prazer ter vocês aqui para dividir com vocês alguns cases globais que a Esri teve a oportunidade de trabalhar com clientes dos mais diversos setores e dos mais diferentes perfis de empresa que decidiram adotar a inteligência espacial como uma ferramenta estratégica para apoiar no seu processo, seja de expansão, seja de outros programas voltados para o crescimento, ou mesmo para pensar uma forma de ser totalmente sustentável e, não menos importante, melhorar a sua eficiência operacional. De maneira simples, ou simples talvez não seja a palavra, mas de uma maneira em que a gente possa entender quais seriam os pilares que essas empresas adotaram e por onde elas aplicaram, as estratégias que elas utilizaram para aplicar a inteligência espacial, eu quero trazer para vocês 3 pontos principais que são capazes de gerar benefício para o seu negócio quando a gente une essas estratégias com o uso da inteligência espacial. O primeiro é como trabalhar ou gerir o crescimento sustentável das suas operações, da sua empresa, seja através da expansão, abertura de novas lojas, ou otimização da rede instalada de atendimento, enfim, seja qual for a estratégia ou as estratégias que você tem em curso para gerar um crescimento e para garantir que esse crescimento seja um crescimento sustentado, nós oferecemos ferramentas para que vocês possam fazer isso da melhor maneira possível, onde a tomada de decisão ela realmente seja pautada em dados e adequada às diferentes realidades geográficas que cada loja de vocês está. O nicho, o mix de produtos, que vai estar totalmente ligado às características específicas dos consumidores que vocês têm atendidos nas diferentes geografias por cada uma dessas lojas que vocês têm. Uma outra estratégia, e que tem um casamento excelente com o uso da inteligência espacial, é justamente quando a gente pensa na maneira de fortalecer a eficiência operacional de uma organização. Nesse caso, a ideia é oferecer para vocês maneiras de maximizar as operações das suas instalações, da forma como vocês fazem o armazenamento e a distribuição, se utilizando da rede de distribuição instalada, ou mesmo pensando a criação de novos centros de distribuição, ou como vocês fazem a mercadoria que foi encomendada, o produto chegar de ponta a ponta para o cliente final de vocês. Então, tudo isso, toda essa estratégia operacional, ela pode ser beneficiada quando a gente aplica a visão geográfica sobre ela. Uma terceira estratégia que é fundamental e que, nesses tempos de crise sanitária, pandemia e que traz aí junto toda uma situação sensível econômica e também política, é como garantir que o seu negócio ele é resiliente, ele é flexível, ele é capaz de responder e continuar crescendo mesmo em meio a essas situações atípicas, e que são difíceis de prever e, para quem não está preparado, são difíceis de responder. E aí, a inteligência espacial, ela vem justamente para garantir que você possa ter visibilidade do que está acontecendo com o seu negócio, com os seus ativos, com os seus colaboradores, com os seus clientes e evitar que ocorram interrupções altamente dispendiosas nas suas operações, que você possa entender a quais riscos você está exposto nesses novos cenários e tomar as decisões mais acertadas para mitigar esses riscos e manter a sua empresa operacional. Então a gente oferece tecnologia também para criar esses planos ou navegar nesses cenários de incerteza. Eu quero começar com exemplos de fluxos que a gente pode habilitar quando a gente fala aí dessa primeira estratégia, que é justamente como gerar crescimento sustentável. Um dos primeiros e essenciais, eu diria, que a geografia, a inteligência espacial ela habilita, é a forma como você pode fazer a análise do perfil do seu cliente. Quando você entende
onde o seu cliente mora, qual é o deslocamento que o seu cliente faz para chegar a uma loja sua, ou que hoje a gente tem essa discussão também, né? O cliente, hoje ele é multicanal. Ele pode ir na sua loja, mas depois decidir comprar através da internet. Mas quais são as características desse cliente? Qual que é o perfil dele? Seja o perfil do ponto de vista demográfico, idade, sexo, renda, mas também um perfil psicográfico que a gente já fala hoje, né? Como ele consome notícia? Através de que tipo de canal? Que tipo de produto ele está mais interessado? Ou ele tem um interesse especial em algum tipo de programa, de consumo sustentável? Enfim, ele tem alguma bandeira específica? Todas essas características, elas se comportam de maneira espacial, onde a gente encontra clientes com perfis parecidos tendo preponderância em certas localidades dentro, né, de um bairro ou diferentes zonas dentro de uma cidade. Então, ter noção desse perfil é super importante para você entender como melhor oferecer serviços customizados para esses clientes. Uma outra questão é justamente a pesquisa e planejamento de mercado. Como que eu pego esses perfis díspares de clientes e entendo como eles estão distribuídos, né, nos meus territórios, nas áreas que eu atendo, quais são os mais preponderantes, por quais canais eles compram mais de mim, né, como eles se comportam, quais são os produtos que eles consomem mais, ou até como eles, digamos, eles acessam até a concorrência, né, ou serviços que agregam, né, então, se eu sou um supermercado, me interessa muitas vezes estar perto de uma farmácia ou vice-versa. Então, também entender esse comportamento de quais são os componentes agregadores, né, de clientes para o seu negócio. Otimização da rede não é menos importante. Então, hoje que o cliente vai numa loja para conhecer um produto, depois ele compra pela internet, ou compra pelo WhatsApp, ou compra pelo telefone, como que eu pego a minha capacidade instalada e otimizo ela para atender a essa nova dinâmica, né? Então, a geografia ela também pode dar essa resposta para você. Onde eu preciso focar mais em delivery, onde eu preciso focar mais em um mix de produto diferenciado, onde eu penso mais aí a otimização da minha rede de distribuição. Para o tema expansão, é muito caro o assunto de site analysis, né? De entender a melhor localização para colocar uma nova loja, né? Para evitar questões como canibalização, para garantir que eu vou ter um máximo retorno de investimento quando eu estou escolhendo ali um local para alugar, para construir, né? Então, tudo isso, obviamente, a análise geográfica ela é fundamental para isso. Quando eu estou pensando na definição das minhas áreas de serviço, então, uma loja, né? E aí loja tanto para o sentido do cliente que vai à loja para comprar, quanto a capacidade que a loja tem de entrega. Qual que é essa real capacidade? Como que eu garanto, principalmente aí quando a gente pensa em serviços como alimentação, que a área que eu digo que eu atendo é a área que eu consigo entregar dentro de um tempo correto, para a comida chegar quente, né, para a satisfação do meu cliente ela ser mantida de acordo. Então essa é uma análise totalmente geográfica, né? E hoje a gente já começa a falar do uso de novas tecnologias como a própria inteligência artificial, aprendizado de máquina, que vai me permitir cavar, às vezes, dos dados que eu estou construindo do meu programa de fidelidade, da forma como meus clientes interagem, às vezes, com o meu site quando eles estão navegando para procurar um produto, para analisar tendências, analisar comportamentos e ver como que isso pode refletir na forma como eu penso as minhas estratégias de propaganda, como eu penso as minhas estratégias, de fazer promoções para clientes específicos, ou mix de produtos que eu tenho que ter na loja versus o que eu tenho que ter quando eu faço um conjunto de campanhas de marketing via e-mail para grupos específicos, enfim. Todas essas análises avançadas, elas também podem ser feitas baseadas na localização do meu cliente e no seu perfil. Para isso ficar mais claro, eu trouxe 2 exemplos para vocês de clientes que buscaram e obtiveram um crescimento sustentável nas suas estratégias de expansão. O primeiro que eu quero trazer para vocês, e é um caso muito interessante de como repensar uma estratégia de expansão para além, né, do tradicional, que é a cadeia de lojas, aí lojas de conveniência, para colocar um termo parecido aqui no Brasil. Lá é um pouco diferente, talvez, porque elas não estão limitadas só a postos. A gente já até começa a ver isso aqui no Brasil em algumas cidades, que é a OXXO, né? A OXXO, ela é uma empresa do grupo FEMSA, que tem presença aqui no Brasil também. E a OXXO, no México, ela tem uma rede de 18 mil lojas.
e aí nos últimos 3 a 4 anos ela tem crescido num ritmo anual de 1.300 a 1.400 novas lojas por ano. É interessante, e aí a saída do tradicional que a OXXO fez e que eu quero comentar um pouco para vocês e que está totalmente ligada à forma como ela foi abraçando o uso do GIS, foi para pensar, agora que eu estou chegando num estágio, né, em que o meu white space no México ele já não é tão grande, eu começo a pensar a minha expansão internacional. E aí eles têm todo um planejamento de expansão para países como Peru, Chile, Colômbia. Aqui no Brasil também já tem uma loja piloto da OXXO em Campinas, em São Paulo. E aí o grande desafio que eles tinham era, bom, a fórmula para pensar a loja ideal, né, a localização, o tipo de pessoas, eu conheço no México, né? Eu até poderia depreender que uma pessoa que compra numa loja de conveniência no México, ela venha a ter características parecidas em outros países da América Latina, mas isso tem um limite. Os dados que eu tenho disponíveis no México são diferentes dos dados que eu tenho disponíveis em outros países. As características que pautam, né, aí os grupos sociais, poder de compra, até o tipo de produtos que as pessoas compram em loja de conveniência nesses países, eles também são diferentes. Então, não vai ser tão fácil eu pegar uma loja e usar ela de espelho no México para pensar a posição ideal de uma loja em outros países. Para fazer com que isso possa ser algo portável, eu preciso de análise, eu preciso de método. E o GIS ele entra com essa capacidade, onde eu consigo olhar como eu faço no México, isolar as variáveis que explicam o sucesso de uma loja no México e pegar essas variáveis e tentar entender para os dados disponíveis nesses outros países para onde eu quero expandir, quais são os que têm comportamento similar. E ainda dentro do escritório, com dados de campo, inclusive, né, coletados em campo de características de lojas candidatas e da população ali afetada e tudo mais, rodar essa mesma análise e testar estatisticamente, espacialmente, se as variáveis elas têm o mesmo poder explicativo, o mesmo peso que eu via no México. E aí eu começo a criar essas lojas espelhos mais dentro da realidade de cada um desses países. Então, esse poder de conseguir portar essa análise, ele é muito essencial e é muito presente dentro de um sistema de informação geográfica, dentro dessa capacidade de aplicar a inteligência espacial e fazer esse transporte de um país para o outro. Outra coisa muito importante também que eles lançaram mão é a capacidade de conseguir usar o GIS como uma ferramenta de tomada de decisão, mas de monitoramento também. Então, a criação de um conjunto de aplicações que internamente dão para os executivos a visibilidade de, olha, dessas 1.300, 1.400 lojas que eu abri, esse é o desempenho que elas estão tendo, dentro da característica que eu tinha pensado que era essa. Tá de acordo? Será que eu vou ter que repensar, remodelar a loja? Porque, ainda mais uma situação de pandemia, né? O meu público mudou. Eu tive mudanças nas características da vizinhança, tudo isso, os dados que eles estão gerando operacionais e mais novos dados externos que vão chegando, né, da demografia daquela região, pesquisas públicas, enfim, trazem essa capacidade de, em pouco tempo, eu readaptar, repensar para garantir que eu vou estar operacional e gerando lucro. Então, isso também trouxe essa capacidade muito grande de resposta. E aí, fica para vocês um pouco, eu trouxe 2 frases aqui que o Henrique Espinosa da OXXO no México comentou, né? Eles viram que o sucesso que eles vinham tendo, né, é totalmente passado, porque eles não iam garantir que os avanços que eles iam ter no futuro iam ser avanços exitosos. E aí o GIS ele entrou com essa capacidade de quais são os novos caminhos que eu posso trilhar para alcançar esse sucesso e garantir que as lojas que eu vou abrir fora do México, nos novos mercados, elas vão ser rentáveis. E aí o GIS trouxe esse casamento. E aí nesse slide vocês vão ver a anedota que foi com o México, né? Que um dia eles querem talvez ter lá uma loja do OXXO no topo de uma pirâmide mexicana para oferecer bebida gelada para os turistas. Mas isso também acredito que seja a vontade que eles tenham isso, e aí fazendo a brincadeira, né? No Cristo Redentor e em outros locais importantes que garantam aí o sucesso da marca em outros países. Esse não é o único caso de crescimento onde o GIS fez uma total diferença na hora de pensar a expansão internacional. Eu quero trazer para vocês um segundo caso, que é o do KFC, e a forma como eles conseguiram criar um guia, de fato, de como crescer na Rússia, na Europa Central e em alguns outros países dessa região.
A marca KFC nessa área ela é representada por uma empresa chamada Yum, e a Yum, ela teve aí a missão de conseguir pensar a expansão de lojas em 11 fuso horários diferentes, com múltiplos climas e culturas, enfim. E aí a gente está falando de uma população de mais de 145 milhões de pessoas, né? E para tudo isso, eles perceberam que era fundamental ter uma inteligência baseada em dados, ter uma inteligência baseada nas características de cada local para o qual eles estavam pensando essa expansão. Nos 9 primeiros anos que eles trabalharam a incursão deles, principalmente na Rússia, esses dados são da Rússia, eles conseguiram uma conquista de, nesses 9 primeiros anos, 1.000 lojas dentro do país e chegaram a 2.000 na região de entorno. E daí, se a gente for olhar para a forma como eles estruturaram esse pensamento de como crescer, né, esse guia que eu comentava com vocês, e que foi alimentado, né, apoiado por um sistema de informação geográfica, a gente pode falar de 3 níveis. Essa visão ela passava por orientar que o escritório que pensava o desenvolvimento da marca na região, né, ele pudesse ter todos os dados necessários para ele, com o mínimo de erro, garantir ou olhar as áreas preferenciais de crescimento. E aí, com a inteligência que eles iam ganhando à medida que eles iam se expandindo, isso também fazia com que o número de fechamentos versus aberturas de novas lojas fosse realmente muito pequeno. Eu vou comentar isso mais pra frente. Eles conseguiram também criar um manual de mercado para os franqueados. Então, aqui a expansão foi feita com base em franquias. A Yummy, ela dava esse suporte para os franqueados e entregou um manual para eles de como a expansão estava sendo feita, quais eram as características que eles estavam buscando, as características que eles estavam olhando para, né, pensar onde ia acontecer a expansão, o que deu muita transparência e muita confiança para os investidores, né, para os franqueados. E a capacidade que eles criaram também de pensar a melhor maneira de servir, né, os seus clientes, de modo que cada loja da KFC, né, de acordo com as características que eles identificaram de cada cliente, ela fosse adaptada, tivesse o seu modelo de negócio adaptado para, né, esses 11 fusos horários, para essas diferentes realidades que eles estavam endereçando. Isso afetava o layout da loja, isso afetava os equipamentos que iam ser colocados ali, isso afetava tudo isso, e sempre olhando quais são as características demográficas, quais são as zonas comerciais que vão ser contempladas por essas lojas. Então, antes deles darem o passo de como eu vou abrir, onde eu vou abrir, eles já tinham, baseado nas características preponderantes, pré-determinados os layouts, os equipamentos, enfim, todo um plano master, vamos colocar assim, de como seriam as lojas ali na região, e daí sim tentar achar os locais que se encaixavam com essas características preponderantes. Isso veio a causar que internamente eles pudessem ter essa expansão. E aí, se a gente for olhar para o resultado, a Yum, nessa região da Europa Oriental, e aí se a gente tirar a China do roteiro, eles foram a região que mais cresceu dentre os portfólios de marca que a Yum tinha. Então, só na China, algumas marcas da Yum cresceram mais. Eles tiveram uma expansão de 19% ao ano nesse processo de expansão de franquias do KFC. E aí, comparativo com outros players de mercado, o KFC, a marca KFC, ela superou o crescimento de concorrentes como Burger King e McDonald's, que já tinha uma base instalada na Rússia, aí o exemplo é a Rússia, há mais de 25 anos. Então a gente vê que foi muito acertado e foi muito preciso o trabalho que eles fizeram. Um outro diferencial que eu queria trazer, e que foi muito importante nesse trabalho que eles fizeram, foi a importância que eles deram de entender o perfil do consumidor, e aí eu expliquei isso aqui um pouquinho antes, mas curar a forma, os serviços, os produtos que um grupo de lojas KFC teria para cada região. Isso foi muito importante para garantir o sucesso deles, né? Então, até o comentário que foi feito, né, é que quando eles olhavam para a demografia, para a forma como ocorria o tráfego de pedestres, como os clientes gastavam com comida, se era mais focado em café da manhã, almoço e janta, se a dinâmica ela era muito em foco porque era uma cidade universitária, ou se tinha alguma outra característica, né, dessas cidades e entendiam bem os grupos-alvos, isso apontou muito no sucesso que cada uma das lojas teve. Isso você só consegue ver quando você mapeia essas informações e tem uma visão geográfica disso. Então,
pode-se dizer que foi chave esse processo. E aí eu quero fechar a história do case do KFC na Rússia e na Europa Oriental com uma frase da Tatiana, da Yum Rússia, onde ela deixa muito claro, né? Na hora ela viu, para ela pensar a abertura de novas lojas de maneira eficaz, era fundamental que eles tivessem um processo de análise espacial muito bem pautado e muito bem ajustado. Então, eu acho que fica muito claro aí como que essas coisas casam bem e a importância de ter o uso da geografia quando a gente pensa aí na questão de um crescimento sustentável. Indo para nossa segunda estratégia, eu também vou trazer 2 exemplos para vocês, eu só rapidamente queria citar alguns fluxos. Quando a gente pensa em fortalecer a eficiência operacional, eficiência e eficácia, a gente está falando de pensar como otimizar a cadeia de suprimentos digital, e aí eu estou falando digital porque a gente precisa ter uma visão digital de toda a cadeia de suprimento, de todos os fornecedores, seja de qual tier são os fornecedores envolvidos na sua cadeia de suprimento, até a ponta onde você faz a entrega, e digital porque você tem que entender quais riscos você está exposto, né? Isso leva a gente até a pensar também como que eu crio um plano de otimização da minha rede de distribuição, que eu não fique refém apenas de um grupo de fornecedores, né? Mitigando o risco, e como que eu otimizo, como que eu garanto que eu estou perto do cliente, ou como que eu garanto que a entrega ela vai acontecer no tempo adequado. Tudo isso depende de estratégia geográfica, de entender a minha cobertura operacional em diferentes cenários, não só nos cenários normais de temperatura e pressão, mas nesses cenários adversos, como o que a gente vive hoje. Deixar muito bem planejado os meus territórios de venda, entender de fato qual é a capacidade que a minha equipe comercial, que as minhas lojas, que a minha cadeia de suprimentos tem para atender uma dada área, e se eu tenho clientes para além daquele potencial que eu estabeleci, eu tenho que pensar uma estratégia de optimização da minha rede para poder chegar lá. Ter mapeado, e aí quando eu estou falando mapeado, é ter essa visibilidade espacial, né, que traz uma consciência operacional de como são as minhas instalações. Né? A gente hoje está falando, até pelo próprio desenvolvimento do e-commerce e desses conceitos de omnichannel, de centros de distribuições gigantescos, e que você não vai conseguir monitorar, gerenciar um centro de distribuição dessa magnitude só com tabelas e números. Você precisa de fato ter uma visualização gráfica, geográfica de como você está fazendo o uso dos seus espaços de armazenamento, de como as pessoas estão se movendo nesses espaços para fins de segurança, mas para fins também de como você desloca essas mercadorias internamente e leva elas até a área de escoamento. Então, a geografia tem um papel importante aí também nessa parte indoor, né? Não é só na parte interna. E como que você ajuda as suas equipes que estão em campo a serem mais eficientes na hora que elas estão monitorando a chegada de mercadoria, o despacho de mercadoria, o acompanhamento lá na last mile, né, quando eu estou fazendo a entrega na ponta, né, lá no cliente. Seja se é você mesmo que faz ou se é um terceiro, você precisa estar conectado e entendendo como que tudo isso está acontecendo. Eu também trouxe 2 exemplos para vocês sobre esses temas. O primeiro exemplo sobre uma das maneiras como um sistema de informação geográfica ele é crítico para garantir eficiência e eficácia operacional é o caso da FedEx. Eu não sei se muitos de vocês têm noção, mas a FedEx ela conta com uma grande frota de aeronaves, né, que fazem as entregas internacionais da FedEx no mundo todo. E um dos principais desafios que eles têm, e aí você imagina, né, aqui para dar um exemplo, na nossa história, num dado momento aí, em novembro, né, de um ano, a FedEx ela tinha 160 aeronaves voando, né, para destinos ao redor do mundo. E aparentemente estava tudo no horário, tá? Algumas poucas aeronaves estavam alguns minutos atrasados. E aí a gente tinha cliente, né, nesse caso, ansioso para receber coisas em Xangai, em Memphis, em Lisboa, em São Francisco, e alguns desses pacotes eram peças de reposição para aeronaves da própria FedEx, que se não chegasse a tempo, essas aeronaves iam atrasar outras encomendas. E imagina o nível de controle que eles precisam ter para garantir que essas entregas elas aconteçam de maneira coordenada. Isso é absurdo. Então,
A FedEx ela trabalha, né, com o conceito dos 5 P's para garantir a eficiência do serviço. E aí vocês vão entender como que isso casa com a necessidade dessa visualização geográfica. Esses 5 P's eles são, né, ter em parte uma pessoa, um plano e um avião, todos no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Se você parar para pensar nisso, né? Pace porque plane, person, people, parts, tudo ao mesmo tempo. E você tem que gerenciar tudo isso. E aí imagina se você for tentar gerenciar tudo isso numa planilha só com números. É impossível, você não consegue saber a localização das pessoas, das peças, dos aviões, de carga, de nada, né? Se a gente pensar que os clientes hoje em dia eles querem receber as coisas para ontem e cada vez mais rápido, eu não posso ter falha operacional. Então você tem que orquestrar esse baile aéreo de alguma maneira. E o jeito que a FedEx fez isso foi agregando num painel a visualização das peças, né, e dos aviões que estavam a tempo e que não estavam a tempo, usando, à medida que eles foram aprendendo o funcionamento dos seus sistemas, porque eles não podem ter peças em todos os lugares do mundo, né? Eles vão ter em centros, vamos dizer assim, mais críticos e que possam chegar mais rápidos em outros pontos. E para definir esses centros, eles também precisam entender como que é a rede, quais são os locais preferenciais que as aeronaves vão, de acordo com os modelos das aeronaves que estão na frota, quais são os tipos de peças que dão mais defeitos, para deixar isso já em locais a meia distância, vamos colocar dessa maneira. Então eles foram usando da análise geográfica para ter essa melhor compreensão de onde deixar essas peças e como orquestrar quando tinha necessidade de manutenção, aonde mandar o quê. E garantir que os pacotes que tinham que ser entregues fossem entregues no momento ideal, né? E aí eu queria fechar um pouco essa história em como o Bob Minford, que é o VP de tecnologia aérea, ele traduziu o uso do GIS pelo FedEx. Né? Que quando ele pensa em GIS, ele pensa em 2 variáveis. E uma, claro, é a localização, mas não é só a localização das aeronaves. Mas é como o GIS fez ele ganhar tempo. Então, assim, para quem faz entrega, tempo é o essencial, né? E ele fala, essas são as 2 variáveis de mais extrema importância no meu negócio e na maioria deles. Né? Saber onde estão os meus ativos, no caso deles aeronaves, e tempo, que sobre tempo, que eu economize tempo e garanta, né, que eu seja pontual para entregar o que é a minha promessa para os meus clientes. Nessa linha do FedEx, né, de adaptação a né, situações imprevisíveis, eu queria trazer para vocês um case de uma marca chamada Carhartt. A gente não tem lojas físicas dessa marca no Brasil, alguns de vocês podem vir a conhecer, é uma marca muito antiga que foi fundada em 1889 nos Estados Unidos. E ela foi pensada primeiro para entregar, enfim, produtos duráveis, desde roupas a equipamentos de segurança para engenheiros ferroviários. E óbvio, a visão da marca foi evoluindo e hoje ela conta com peças para os mais diferentes estilos aí de consumidores. Mas depois desses mais de 130 anos que a Carhartt existe, ela se deparou no meio dessa situação pandêmica que a gente está vivendo com uma tarefa complicada, que é como ela se mantém relevante nesse ambiente de varejo, né, e continua entregando para os seus clientes. E aí, óbvio, isso vai trazer à tona o assunto de Omnichannel, como eu citei para vocês algumas vezes na apresentação. E o que ela fez foi, usando análise, né, espacial e, né, um conjunto de pensamentos inovadores aí que os seus líderes trouxeram, eles pensaram como eles continuariam satisfazendo a sua base diversificada de clientes. E aí, uma das maneiras que eles entenderam, né, para fazer isso, eles têm que gerenciar mais de 20 milhões de peças de produtos em instalações que os centros de distribuições deles estão em 2 lugares, basicamente, no Kentucky e no Tennessee. E aí, como é que eles faziam para vender isso tanto por meio de online e offline agora, né, porque a gente está falando dessa situação de pandemia, e continuar buscando maneiras de deixar os seus clientes satisfeitos. Então, um pouco da estratégia que eles começaram a montar e um pouco do exercício que eles começaram a fazer foi, bom, a gente consegue analisar da onde vêm as compras de e-commerce e quem são esses clientes, da onde vêm as compras nas lojas físicas e quem são esses clientes,
E se eles compram nos dois canais, e quando eles compram... Então, só para usar como exemplo uma frase do gerente de operações de vendas da Carhartt, o Steve Sapardanis, ele fala assim, o que queríamos entender era se estávamos apenas transferindo dólares dos nossos parceiros atacadistas, né, na nossa estratégia multicanal, para a nossa localização de varejo, ou se a gente estava botando tudo no online, ou se a gente teria que fazer alguma coisa diferente, isso estava mudando a dinâmica de comportamento de compra dos nossos clientes. E aí, o que revelou é que a presença online estava, na verdade, era elevando a consciência, o conhecimento da marca Carhartt nas pessoas. Então, foi uma boa guinada a presença deles, né, online. E eles não estavam esperando isso. E aí, isso... óbvio, fez com que eles adotassem, abraçassem essa visão multicanal, de que, né, as lojas físicas eram importantes, mas que eles precisavam dessa presença online, apesar eles imaginavam que a marca não teria esse alcance pelo tipo de comprador, o tipo de cliente. E isso trouxe também o seguinte, eles começaram a lançar mão de criar mapas inteligentes, ou seja, mapas que estavam o tempo todo mostrando dados operacionais de venda por canal, isso chegava muito rápido aos decisores. Isso foi essencial para eles manterem a operação deles durante a pandemia. Imagina, na situação de pandemia, as regras sanitárias mudam a todo tempo, você tem a exposição dos próprios funcionários, né, que podem adoecer e têm que ser afastados. E como é que você monitora isso o tempo todo para repor funcionário e reajustar horário de funcionamento, enfim, e horários de entrega e tudo mais. Justamente por eles terem total visibilidade do que estava acontecendo nas suas lojas, nos seus territórios de venda, né, através desses mapas, foi muito mais fácil fazer esses ajustes. E eles conseguiram continuar vendo o crescimento de vendas em todos os canais que eles operavam, mesmo durante a pandemia. E aí uma mensagem final que eu queria deixar e que eu achei muito interessante desse case é que eles perceberam que através do uso do sistema de informação geográfica, ele acabou sendo um unificador, porque o e-commerce tinha uma gerência, as lojas físicas tinham uma outra gerência, o canal que trabalhava com os parceiros atacadistas tinha uma outra gerência e eles não se conversavam. Quando eles foram obrigados a sentar juntos, o mapa virou o common picture, né, a visão única geral do que estava acontecendo e permitiu que eles coordenassem as suas estratégias. Isso também trouxe um ganho enorme para a operação da companhia. Para ir para o nosso último tópico, que é como a gente pode melhorar a resiliência dos nossos negócios, e acho que agora a gente saiu de tratar o termo resiliência como pura modinha, para entender a relevância que tem a gente falar sobre resiliência, e aqui eu até traduziria resiliência como a nossa capacidade de resposta, a flexibilidade que os negócios têm de continuar operando e responder em situações de exceção, né, como é a situação que a gente vive hoje. E eu vejo a geografia, o uso da inteligência espacial como fundamental para que você consiga criar um plano de continuidade de negócios, onde você tem, de fato, um plano B, né? Se o meu centro de distribuição ele é alagado, se o meu centro de distribuição ele sofre uma pane ou alguma coisa, qual é outro lugar para onde eu posso mover as minhas operações para continuar atendendo as lojas que eu tenho, né? Então, como isso impacta a minha rede? Isso é uma pergunta totalmente geográfica, né? Se eu passo a ter mais exposição a risco, e aqui a gente pode estar falando de risco, né, como eu citei antes, se eu tenho um grupo de colaboradores que são afetados num dado local, como é que eu faço para continuar atendendo os meus clientes daquele local, mesmo sendo forçado às vezes a fechar a loja física, né? Qual que é o meu plano B? Como que isso vai afetar as minhas operações de entrega, né? Ou até o meu acesso a estoque? Como que eu garanto a proteção e a operação segura das minhas lojas? Quais são as mudanças de layout que eu tenho que fazer para proteger os funcionários? Né? Como que eu dou seguimento nos funcionários que avisaram, né? E como eles avisam que tem sintomas? Eu sei quem eram as pessoas que estavam próximas dele, né? Que trabalham naquela mesma loja ali. Eu tenho que ver turno, mas eu tenho que ver também onde essas pessoas estão, se elas interagem com outras pessoas de outras áreas da empresa, né? Então, são coisas que você precisa ter um sistema para monitorar isso e para avaliar também e vamos dizer assim, reassignar as pessoas e reorganizar tudo. A questão do risco climático é real. A gente vê isso cada vez mais forte e os países voltando com compromissos cada vez mais fortes para lidar com essa questão. Como que ele afeta o seu negócio? Se você é uma empresa que é totalmente dependente de insumos agrícolas, você está
totalmente exposto a variações climáticas que vão afetar os recursos que você pode acessar. A gente vai ver um case sobre isso em breve. Eu tenho que pensar também na questão de inclusão e equidade. Isso não é só uma bandeira, isso é uma necessidade. As empresas hoje elas precisam ter equipes plurais, culturalmente, etnicamente, para que elas possam representar os seus próprios consumidores. E como que eu consigo olhar para a minha empresa se eu tenho uma equipe que é diversa dessa maneira? E como que eu penso políticas para ser diverso, tanto com relação a quem eu contrato, como também a quem eu atendo? Isso são coisas fundamentais. Então, nessa esteira de como as empresas estão pensando o tema sustentabilidade e resiliência, eu quero trazer para vocês primeiro um case da Nespresso. Eu acredito que muitos de vocês conhecem quem é a Nespresso, é uma divisão do grupo Nestlé totalmente focada aí na linha de cafés premium. E a Nespresso, ela tem uma questão muito séria, né, com o tema sustentabilidade e, obviamente, isso aponta para que ela precise pensar como ser resiliente, porque o café enquanto insumo ou derivado agrícola, como a gente queira chamar, altamente sensível às variações climáticas e a outras questões. A produção pode ser afetada de uma maneira muito grande e, imagina, isso causaria uma disrupção na cadeia de fornecimento de café e afetaria a Nespresso e seus consumidores finais. Então isso fez com que a Nespresso, desde o começo, tivesse que ter todo um plano de como ajudar, né, aos seus parceiros, né, os seus fornecedores, na verdade, são parceiros, seus cafeicultores, a garantir que tivessem práticas sustentáveis desde o cultivo e que a Nespresso também, nos seus processos industriais, ela também tivesse práticas sustentáveis, né, garantindo o reuso e a rastreabilidade da cadeia e a previsão dos riscos ao qual toda a sua cadeia de produção ela pudesse estar exposta. Para que tudo isso fosse materializado, ela precisava digitalizar os seus processos. Então, no coração do processo de transformação digital da Nespresso, está o componente geográfico, onde ela consegue entender em quais circunstâncias, né, os diferentes pontos no mundo inteiro, ela recebe variedades de café de vários lugares do mundo, a quais riscos climáticos, ambientais, a quais riscos sociais os seus cafeicultores estão expostos. Do momento em que o café é extraído, quais são os riscos na cadeia de logística ao qual ela está exposta também, que podem gerar atrasos, né, no processamento e tudo mais, e tudo isso viabilizado por essa análise geográfica. Num caso mais específico, dentro do plano que a Nespresso tem, e aí para dar alguns números para vocês, né, ela trabalha com mais de 100 mil agricultores em 13 países, né, ao redor do mundo, e ela começou com só 300 agricultores há 15 anos atrás, então foi um crescimento exponencial. E a Nespresso ela tem um programa onde ela foca na qualidade, né, da sustentabilidade, em parceria com a Rainforest Alliance, e a ideia desse programa é garantir que, né, e é fundamental, para que o café que eles recebem, ele continue sendo um café de alta qualidade, todo o entorno dessas áreas de plantio ele tem que estar conformes ambientalmente, né? Então ela tem todo um programa de monitoramento ambiental junto com esses cafeicultores, onde ela de fato está ali junto garantindo, e para ela garantir isso a gente está falando de geografia, a gente está falando de monitoramento através de imagem de satélite, a gente está falando de monitoramento com coleta de dados em campo, né, enfim, de várias informações que têm a ver com as diferentes etapas do cultivo do café e que vão apontar para a qualidade desse café. Então ele está totalmente nesse cerne. E isso também casa com algo mais global, né, eu diria, que são os objetivos sustentáveis, né, que a ONU vem pautando há muito tempo e que quando ela garante essa sustentabilidade, né, para cada agricultor nesses vários países, né, locais, ela também está trazendo desenvolvimento para essas comunidades. E aí o GIS também tem esse papel, né, de garantir, poxa, que tipo de ações elas são mais acertadas para esse contexto geográfico. Então, ele também traz essa capacidade. E aí, para encerrar esse assunto da Nespresso, eu queria colocar para vocês essa frase do Ian de Pietro, que é responsável pela área de sustentabilidade da Nespresso, que esse processo de transformação digital, onde ele adota, né, tecnologias ímpares, como é o caso do GIS, para garantir que o plano de sustentabilidade deles esteja funcionando de ponta a ponta,
mostra que é justamente o uso da tecnologia, o uso dessa transformação dos processos é que faz com que a sustentabilidade não seja só uma utopia, mas seja algo possível de ser alcançado e que anda em conjunto com o valor que a empresa está entregando, né, para todos, para o seu cliente na ponta, mas também para os seus acionistas e para todos os partícipes aí nesse processo. Para fechar nossa apresentação, eu trouxe um cliente agora do setor financeiro. Esse é um banco americano que faz parte da Fortune 500. Ele chama Regions Bank. E o Regions Bank ele tem uma história muito interessante do uso do GIS. Quando, há muito tempo atrás, né, tinha essa brincadeira de que o mapa dentro de muitas empresas do sistema financeiro era basicamente um papel e você botava um ponto lá de onde você tinha agência e para onde você podia expandir e tudo mais. O Regions começou a investir no uso da geografia. E veio numa esteira onde os Estados Unidos ele tem dentro da sua regulação alguns parâmetros que fazem com que os bancos eles tenham que ser responsáveis em estar presentes e garantir uma cobertura de serviços bancários em todos os lugares, inclusive em áreas menos desenvolvidas. E o Regions Bank passou por algumas situações onde eles foram notificados ou houveram reclamações de que tinham áreas onde eles não estavam servindo, né, em alguns locais dos Estados Unidos. E aí o GIS ele foi altamente aplicado para justamente entender, poxa, onde a gente não está? Por que a gente não está? Quais são as características dessa população nessas áreas? E essa lição acabou criando para eles um novo caminho. Eles começaram a perceber que era possível, né, apesar do investimento, ter agências bancárias fornecendo serviços específicos para comunidades de menor poder aquisitivo, mas que ao mesmo tempo eram áreas mistas e que eles acabavam também otimizando a oferta de serviços porque eles atendiam também populações que tinham maior poder aquisitivo. E aí eles acabaram fazendo esse estudo de mix de produto e localizações intermediárias onde eles conseguiam atender de maneira adequada a esses, vamos colocar assim, de maneira simplificada, esses dois tipos de população, né? E até a brincadeira aqui eles foram capazes de ir bem, né, garantir o seu desempenho durante a expansão da sua presença, mas ao mesmo tempo fazendo bem, no sentido de que é um propósito, né? Eles têm que oferecer serviços bancários a todos, independente de qual extrato social essas pessoas estejam. E aí, para fechar um pouco essa história de como que, né, ter essa visão geográfica, entender o perfil e conseguir entender essa localização ótima, garantindo a performance e o retorno do investimento, o Grant Smullins do Region Bank ele tem uma frase muito legal sobre como foi esse processo. Se você aplica a tecnologia para entender de verdade o seu cliente, e aí, independente de quem seja, você não vai começar desde o início filtrando o cliente, não, você quer entender quem são os possíveis usuários. Entender onde você está operando, entender o que torna o seu negócio um bom negócio, é possível fazer o que é melhor para as áreas desprovidas de serviços bancários e, ao mesmo tempo, estar nessas áreas que não contam com muitas opções, mas ainda assim permitir crescimento, né? Então, é possível unir essas duas coisas aí, o propósito do banco, enquanto oferecer serviços financeiros e ser rentável, mas também de servir a todos, independente do seu extrato social. Então, o GIS veio trazer essa capacidade, né, de ser equânime aí na atuação. Bom, esses são os cases que eu queria trazer para vocês. A gente vai divulgar links para a história completa deles, tem muito mais para falar sobre eles e tem outros cases. Então eu convido vocês a explorarem um pouco mais os nossos cases globais e agradecer a presença de vocês e que vocês possam continuar conosco nesse evento e em outros eventos. Muito obrigado.